A gente vai voltar a um assunto que rendeu bastante questionamento dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, que é essa primeira edição do ENAMED e as suas consequências, né? Bom, o que diz essa primeira edição do Exame Nacional da Avaliação da Formação Médica? 351 cursos de medicina em todo o país. A maior parte, quantos? 243, foram bem avaliados, com desempenho que garantiu proficiência a pelo menos 60% dos estudantes concluintes da formação médica. Outros 107 cursos foram mal avaliados e um não foi avaliado por baixo número de concluintes inscritos. Então a gente está falando aí de um universo, arredondando, de 30% que não atingiram o nível satisfatório de acordo com os critérios desse mesmo exame. O que isso significa para você que precisa ir ao médico amanhã, semana que vem e tudo mais, né? Bom, a gente vai conversar aqui na TMC com o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. José Irangalo. Muito bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês estão dando ao Conselho Federal de Medicina a levar dados críticos que chegaram ao nosso conhecimento, né? O Conselho Federal de Medicina é um órgão fiscalizador e normatizador da medicina, e como tal nós estamos fazendo. Eu quero dizer que eu estou muito preocupado com esses dados, uma vez que a população brasileira não merece médicos mal formados. Desse total, 13 mil formados com nota de 1 a 2 na ENAMED é preocupante. E com isso nós vamos ficar atento e aguardar um pronunciamento do médico, do MEC em relação a esta radiografia da má qualidade da formação médica. Vamos, Problema vamos, estrutural gravíssimo. vamos traduzir então o que significa exatamente esse resultado, doutor? Porque a gente está falando de 30% tiveram desempenho insatisfatório. Mas o que significa o desempenho insatisfatório? Significa que menos de 60%, a régua é essa, né? O senhor me corrija se eu estiver errado, por favor. Isso. Menos de 60% dos estudantes foram considerados, não foram considerados proficientes. O que significa que, então, a gente tem em cada uma dessas faculdades um universo de 60% ou menos, né, no caso, de médicos que irão atender e médicas que irão atender abaixo dos níveis satisfatórios, é isso mais ou menos? Correto, você fez uma excelente colocação. A população brasileira vai ficar em risco quando essas pessoas receberem o seu CRM e estão inaptos para atender a nossa população. E com isto o CFM não poderá aceitar. Aí, mais uma vez, eu deixar claro que o exame de proficiência que o CFM propõe é um exame que tem que ser realizado. O médico, o egresso, ele tem que ser submetido a uma prova para saber se ele está qualificado para atender a nossa população brasileira. Pelo que eu vi, essa radiografia da má qualidade de formação médica divulgada pelo MEC, eu acho que é um problema gravíssimo para o nosso ensino médico. Quando a gente olha os dados, quais são as instituições de ensino que têm uma pior avaliação? Qual é o tipo de instituição de ensino que a gente precisa ter mais atenção e que precisa ter uma fiscalização maior, talvez? A gente pode fazer uma separação entre instituição privada e instituição pública, porque a gente viu um boom de crescimento nas instituições privadas que oferecem curso de medicina nos últimos anos. Tem alguma relação? Excelente a sua pergunta, Joana. Das 24 faculdades de medicina que obteram o conceito 1, o conceito crítico, 17 são particulares. E aí, aonde vem a nossa preocupação? Entre as 83 instituições com nota 2, 72 pertencem à rede privada. Mais uma vez, eu fico muito preocupado com essa situação. E me chama a atenção quando as faculdades privadas entraram na justiça para não divulgação do resultado da ENAMED. E neste ponto eu quero enaltecer o MEC, que não se curvou, e a justiça não se curvou, e derrubou essa tentativa de não levar o conhecimento da população brasileira e do Conselho Federal de Medicina este mau desempenho desses futuros médicos.
Agora tem um ponto importante que é preciso a gente destacar, né? Não fazendo aqui, mas já fazendo o papel do advogado do diabo, doutor José Irangalo. Não é porque a faculdade, a universidade é privada em si, que ela oferece para as pessoas um ensino ruim. Mas tem algum gargalo aí, porque o resultado final é as públicas com desempenho muito melhor que as privadas. Então, qual que é a peça que não está encaixando? É fiscalização? É normatização? O que falta? Veja bem, Felipe, eu quero dizer que a receita de bolo está no MEC. Quem autoriza escolas médicas é o MEC pela lei. E com isto, estavam autorizando ou aumentando o número de vagas indiscriminadamente sem fazer essa avaliação. Essa avaliação vem de governos e a governos. Não vamos culpar o atual governo. Vem há anos com essa omissão do MEC fazer a fiscalização das escolas médicas. E isto é muito preocupante. Antes tarde do que nunca. Neste momento, o MEC fez o seu papel, que foi fazer a fiscalização dessas escolas, né? E o que nos preocupa é esse resultado pífio. 13 mil médicos não obtiveram a nota mínima necessária para atender a população brasileira. O CFM não vai aceitar que esses médicos que não obtiveram essas notas façam o atendimento para a nossa população. O CFM defende que todos os cursos de medicina em funcionamento no país tenham, no mínimo, nota 4, o que significa que pelo menos 75% de seus alunos obtiveram um bom desempenho, segundo o conceito definido pela metodologia do MEC. Então, isto é o mínimo que nós queremos para a nossa população. E é onde eu faço mais uma vez a crítica. Nós não podemos nos render para esses resultados pífio que foi apresentado pelo MEC e, ao mesmo tempo, quero parabenizar o MEC porque ele fez o seu papel, que foi a fiscalização dessas escolas médicas. Só que agora tem que vir um resultado. O que é que vai acontecer com essas escolas que tiveram um rendimento pífio? Aí fica a pergunta. Doutor José Iran, esse retrato é muito importante, né? A gente só pode se movimentar na nossa sociedade, ou seja, saber o que fazer a seguir, quando a gente tem um raio-x de uma situação específica. Esse raio-x nos mostra hoje que pode haver um comprometimento sério da profissão, da credibilidade da profissão de médicos aqui no Brasil por conta desses gargalos na formação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa possibilidade de haver um exame final que muitas pessoas comparam, no senso comum, com a OAB, né? Quando um estudante se forma em direito, tem que fazer uma prova para começar a exercer. Como é que funciona hoje e como funcionaria se existisse essa prova final para que os médicos, futuros médicos, pudessem passar a exercer a medicina? O senhor defende essa ideia? Sim, Joana, eu continuo, os médicos brasileiros, só para a senhora ter uma ideia, Joana, nós fizemos uma pesquisa. 90% dos médicos brasileiros defendem o exame de proficiência. Aí fizemos outra pesquisa com estudantes de medicina. 92% dos estudantes de medicina defendem o exame de proficiência. Os estudantes. Aí fomos para a população brasileira, para saber o que é que a população brasileira pensava desse exame de proficiência, pensa do exame de proficiência. Contratamos uma empresa para fazer essa pesquisa. Todos os estados foram pesquisados. 96% da população brasileira defende o exame de proficiência. Chegaram até dizer que o CFM estava querendo oferir lucro com essa prova. E fiz um desafio, e faço o desafio agora nacionalmente, com essa oportunidade que vocês estão me dando. Lógico, para fazer a prova tem um custo. Aquele resultado financeiro que sobrar, nós vamos doar para o SUS. O Conselho Federal de Medicina não precisa desse financeiro para manter a sua estrutura. Nós sobrevivemos com as anuidades. O que é que nós queremos?
é um atendimento digno para a nossa população brasileira. A população brasileira não precisa ter dois tipos de atendimento médico, um para rico, outro para pobre. Nós só temos que ter um tipo de atendimento. E um médico mal formado, ele é um médico que vai dar prejuízo ao sistema de saúde, às operadoras de plano de saúde. Então, minha gente, nós temos que ver e abraçar essa causa. Não vamos aqui querer dizer que o exame de proeficiência vai beneficiar o Conselho Federal de Medicina. Muito pelo contrário, vai beneficiar a sociedade brasileira, que precisa de um atendimento digno, de médicos bem formados, com qualidade. E, ao mesmo tempo, um médico mal formado, ele traz um prejuízo indelével para o sistema de saúde. Muito bem, nós conversamos aqui com o Dr. José Irangalo, que é presidente do Conselho Federal de Medicina, que falou sobre essa pesquisa aí, o primeiro ENAMED, né? Conosco aqui na TMC. Muito obrigado pela atenção, ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Felipe e Joana, muito obrigado pela sua oportunidade que vocês estão dando para a população brasileira, os médicos brasileiros, nossos deputados e senadores tomarem conhecimento da gravidade da situação no ensino médico brasileiro.